gente vai mudar aqui ainda. Essa parafernália toda vai pra sala ao lado. Aqui vai funcionar 4 estúdios. Então, e eu ainda vou ter que fazer o estúdio B lá do outro lado. É um negócio que foi assim e já criou uma proporção. Toda segunda você tá tendo? Toda terça. Toda terça. Toda terça. Aí depois a gente vai aumentando, né? Legal. Aí a ideia é todo dia ter um programa, né? Vamos ter um programa de saúde com o Euser, vamos ter um programa comigo de entrevista.
Programa Papo Reto, o seu programa de entrevistas. Oferecimento Auto Posto Mais, a qualidade BR em seu veículo, em Nova Andradina. Multicar Veículos, aqui você encontra o seu carro. Venha fazer negócio conosco, em Nova Andradina. Semanal Papo Reto. Nessa noite estamos recebendo 3 ilustres personalidades aqui de Nova Andradina para debatermos um assunto um tanto intrigante, poderíamos dizer, porque quando se fala em divindade, quando se fala em qualquer outra situação que as pessoas, vamos dizer, não consideram normal, e é normal, né, o debate promete. Estamos recebendo aqui o professor doutor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Dr. Ricardo Oliveira da Silva. Ele hoje está no posto de adjunto do curso de História aqui do campus de Nova Andradina. É casado, ainda não tem filhos, né? Não. Mas daqui uns dias, né? Está há 6 anos em Nova Andradina e já tem 3 livros em sua autoria. História das Ideias, Marxismos e Escrita da História. O ateísmo no Brasil, inclusive. O livro, que inclusive ele já ajudou a organizar, Diálogos, Estudos sobre Teoria da História e Historiografia, volume 1, 2 e 3. E História e Literatura. Professor, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Como que o senhor chegou em Nova Andradina? Me conta um pouco da sua história. Claro, não. Boa noite a todos que estão vindo, né? Boa noite, pessoal que está aqui hoje comigo aqui para esse bate-papo. Então, eu cheguei em Nova Andradina em 2014, né? Cheguei em abril de 2014, eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A minha formação acadêmica em parte aconteceu em Santa Maria, né? Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Santa Maria e depois eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Concluí o doutorado em 2013. Aí em 2013 eu voltei para Santa Maria, dava aula na universidade de lá como professor substituto. E aí em 2014 eu fiz concurso, né, aqui na UFMS, fiz o concurso de Campo Grande. Foi em fevereiro e no mês de abril eu já assumi e vim para cá. Esse foi o processo. E aí estou aqui já há 6 anos. Muito bom. Também estamos recebendo nessa noite o diácono da nossa paróquia, né, aqui de Nova Andradina, diácono Cícero Vieira Braiz. Ele é um diácono permanente, 17 anos de ordenação. É casado com Lucília Ricardo Nascimento Braiz. Tem 2 filhos e uma neta. É natural de Fátima do Sul e reside em Nova Andradina há 39 anos. Diácono, seja bem-vindo. Conte-nos um pouco da sua história. Boa noite a todos vocês que nos acompanham, nos assistem neste momento, aos nossos pares, colegas que aqui estão para partilharmos deste momento ímpar na nossa comunidade. Eu me sinto um privilegiado porque eu sou naturalmente um sul-mato-grossense. Uma coisa que parece que para nós sul-mato-grossenses é até raridade, né? Nós quase não encontra mais gente sul-mato-grossense, todo lado aqui de um gaúcho. Santa Maria? Santa Maria. Tá vendo? O senhor é de onde, pastor? Paulistano. Paulistano, tá vendo? Eu sou um privilegiado. Então eu sou natural de Fátima do Sul, na época quando nasci ali. Ali era distrito de Dourados, né? Na época. E ali ficando, estudei em escolas públicas a vida inteira. Fiz colégio agrícola em Aquidauana, lá na ponta na entrada do Pantanal, no estado. Trabalhei como técnico agropecuária por quase 40 anos no estado de Mato Grosso do Sul. Trabalhei na inspeção sanitária e depois 38 anos na extensão rural e na assistência técnica nesse estado. E há 17 anos atrás, eu, envolvido com a missão que Deus sempre nos chama, eu fiz um curso de atualização religiosa e teológica na CNBB em Campo Grande.
Fui ordenado há 17 anos como diácono permanente e aqui estou. Graças ao bom Deus que nos chama para servir e aprender cada dia mais a amar esta gente que tanto nos quer bem. Recebemos também o pastor Elvis Lopes, casado há 25 anos com Cristiana Lopes, pai de gêmeas, Mateus e Rebeca, de 12 anos, natural de São Paulo. Veio para Nova Andradina no final de 1984. É graduado em contabilidade, administrador de empresas e pastor. Diretor financeiro da Câmara Municipal de Nova Andradina. É palestrante, cantor, membro da Igreja Assembleia de Deus Madureira, como pastor auxiliar. Tem aproximadamente 12 anos nessa labuta religiosa. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite. Conte-nos um pouco da sua história. Boa noite, Luiz. Boa noite, doutor Ricardo, diácono Cícero e a todos os que estão aí prestigiando esse programa maravilhoso, Papo Reto. Bom, como você relatou a minha história, eu vim para cá no final de 84. Com o lapso, eu perdi meu pai no ano de 83. E aí, meus avós vieram para cá e acabei vindo para Nova Andradina. Nova Andradina era pequena ainda, né? Mas acho que tinha em torno de 10 mil habitantes na época. E aqui eu cresci, aqui eu fiz contabilidade, aqui fiz administração de empresa, aqui me profissionalizei, trabalhei em várias empresas aqui na cidade e sempre aí conciliando o ministério, né? Porque no ministério evangélico a gente começa como membro, aí vai vendo a sua desenvoltura, você passa a ser líder de departamento. E eu, aos 15 anos de idade, eu já era líder de jovens na igreja. E aí vai se passando o tempo, aos 20 anos eu fui consagrado a diácono, aos 22, porque diácono na época só podia ser casado para poder ser consagrado. Aí eu casei, fui consagrado a diácono de imediato, com 22 fui consagrado ao presbitério, com 27 fui consagrado a evangelista, e na idade de Cristo, aos 33 anos, eu fui consagrado a pastor. Embora tem vários cursos que a gente faz, eu fiz teologia pela Escola de Ensino Teológico da ETAD, que é de Campinas, da Assembleia de Deus, concluí em 2002. E sempre a minha vida pautada a vida secular e a vida ministerial. E desde 2007 fui consagrado e sempre a gente tem aí participado de todas as atividades da igreja, todos os livros, professor de escola dominical, palestra para famílias, palestra para lideranças. E aí nesse intervalo surgiu a oportunidade, em 2007 eu gravei um CD. E aí a gente concilia ministração da palavra, ministração de louvor, auxiliando nos trabalhos da igreja. E por final aí no meio de 2014 eu fui aí presidente do Conselho de Pastores, e de 2014 até então estou aí liderando o Conselho de Pastores de Nova Andradina, do qual aí tem mais de quase 40 igrejas. É interessante que o tema que nós iremos debater aqui hoje está muito relacionado com o cotidiano das pessoas, né? Professor Ricardo, o ateísmo no Brasil, qual a sua visão? Bom, a questão do ateísmo, né, inicialmente seria interessante fazer uma observação da maneira como eu me relaciono com o tema, inclusive isso foi pauta de uma primeira... Como é que eu acabei me envolvendo com o tema? Que em 2018 eu apresentei para a coordenação do curso de História a criação de uma disciplina optativa, né, ou seja, complementar a formação dos alunos para trabalhar com a questão da história do ateísmo, né? Na época eu apresentei a justificativa de que na minha área, né, de profissional, que é a área da história, o tema da religião e das religiosidades, né, ou seja, religião do ponto de vista da organização institucional e do ponto de vista da maneira como as pessoas vivenciam a crença religiosa, é um tema consolidado nos estudos. Então tem muitos estudos sobre isso. Mas na questão do ateísmo quase não existe trabalhos nessa área. Então esse foi um ponto que eu levantei para justificar. E um outro ponto também que eu levantei para justificar é que a sociedade brasileira ela vem atualmente passando por um processo de mudança no seu perfil religioso. E os dados do IBGE
vem demonstrando isso desde a década de 1980. Nós estamos passando por um processo de mutação. Tá? E nesse processo de mutação vem crescendo o número de pessoas que se declaram sem religião. E nesse grupo de sem religião, porque sem religião na verdade não significa sem crença, né? Sem religião significa a pessoa que não tem um vínculo orgânico com alguma instituição religiosa, mas ela vive a sua fé particular. E dentro desse grupo nós temos os chamados ateus e agnósticos. Então, em 1980, os dados do IBGE divulgaram que era 1% da população que declarava, e em 2010, que foi o último censo, esse percentual chegou a 8%. Então, ainda o censo desse ano não foi realizado pela questão da pandemia. Então, eu tenho uma relação particular com o tema, né, a minha visão de mundo, mas enquanto pesquisador, enquanto professor, então eu procuro separar aquilo que é a minha posição pessoal quanto aquilo que é um objeto de trabalho. Foi o que eu apresentei para os alunos, até porque na disciplina tinha muitos alunos religiosos. Metade da turma era formada por alunos evangélicos. E o ateísmo no Brasil, né, agora direcionando a questão da tua pergunta, vem crescendo, digamos assim, gradualmente o percentual da população que afirma não ter crença religiosa, mas ainda é um percentual não tão significativo, se for comparar com o percentual da população que tem crença religiosa, mas é um pessoal que é um grupo que vem crescendo e que se manifesta basicamente através das redes sociais, da internet, que é o seu espaço de expressão privilegiado, né? E que enfrenta alguns problemas na questão de conseguir assumir publicamente a sua descrença, né? Existem alguns constrangimentos em relação a isso, e também é um grupo que se apresenta de maneira muito diversificada, né? Falar sobre ateus ou ateus e agnósticos é falar sobre um grupo diverso que pensa de maneiras diversas e às vezes até conflitantes, né? Então eu tenho tentado focar esses grupos, principalmente aqueles grupos que buscam desenvolver algum tipo de ativismo, porque também existe a parcela da população que se declara ateia ou agnóstica, que não tem uma crença, mas também não tem nenhum envolvimento com isso, né? Vive sua vida sem ter nenhum tipo de envolvimento, né? E existe um pequeno grupo que busca participar do debate público apresentando um conjunto de pautas, né? Que aí esse é o foco do meu trabalho. Diácono, qual a sua visão do ateísmo? Olha, quando a gente olha na Bíblia, lá no Salmo 14, pastor, ele diz assim, olha: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. O insensato. Quando a gente, pelo menos aquilo que eu acredito muito, que desde essa mentalidade ou dessa filosofia implantada desde Karl Marx, passando por o comunismo, o socialismo e tantas outras ideologias e filosofias, uma das mentalidades mais reinantes e fortes que alguns grupos têm proporcionado, têm tentado levar, influenciando a sociedade, é colocar no seio da sociedade que, se nós vivermos num mundo sem Deus, é muito melhor. Quando a gente coloca um mundo sem Deus, obviamente nós estamos dizendo, não existe pecado, não existe inferno. Aí a gente vai vivendo num mundo onde aquilo eu vivo solto ou preso somente às minhas convicções, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu sou. Então é muito importante a gente acreditar sempre que neste mundo que nós estamos vivendo, não é possível viver sem Deus. Mesmo com tantas pessoas pensando ou querendo viver contra isso, porque desde o início da criação do homem sempre foi isso mesmo, né? Uma luta do homem de buscar a felicidade e a liberdade no seu coração. É um conflito danado que vive o homem desde a sua nascença, desde quando ele é gerado. Ele tem esse conflito interior muito grande.
essa busca incessante de querer encontrar a felicidade e a liberdade, mas, se possível, afastá-lo de Deus. E aí ele vai buscando esses outros caminhos, né? E eu acredito que o próprio Jesus vai mostrando para nós: sem mim, nada podeis fazer. Pastor Elvis. Bom, sem Deus, eu vejo que Deus é a essência nossa. E digo 3 coisas que podemos dizer que a existência de Deus. A natureza, a existência de Deus. A Bíblia, ela é a existência de Deus. E o próprio Jesus, como o diácono relatou, é a existência de Deus. Agora, Deus também deixou algo para todos nós, seres humanos. Aliás, nós somos imagem e semelhança de Deus. Que Deus criou todas as coisas e no 7º dia ele falou: não preciso de alguém para cuidar disso. E vimos que ele fez o homem, sua imagem, sua semelhança, e deu-lhe a ele uma disjuntora, uma pessoa para cuidar daquele jardim. E Deus disse: olha, não mexa naquela situação. Aí entra o livre-arbítrio. Todos nós temos a liberdade de fazer e escolher aquilo que realmente é melhor para nós. E, em se tratando do ateísmo, eu posso dizer apenas numa frase: viver a inexistência de Deus. Interessante, porque o ateísmo ele nasceu na França no século XVI. Quer dizer, não é uma coisa inventada recentemente ou criada por fanáticos ou pessoas que não tiveram condições de um estudo profundo. Então, voltando ao professor, a gente nota, professor, uma diferenciação bem gritante, né? Quando o senhor traz o ateísmo até para a filosofia, né? Uma questão pautada dentro do ensino, até levando a uma universidade de extremo respeito, né? Uma visão da Igreja Católica já bem mais religiosa, e da comunidade evangélica mostrando entendi como uma certa mistura, né? Até entendendo aquilo que a pessoa pode e quer seguir, né? Aí a minha pergunta ela é um pouco extensa, professor, mas o ateu, ele simplesmente não acredita em Deus? Qual a sua visão sobre essa situação? Tá, essa é uma pergunta bem importante. Como eu disse anteriormente, não se pode pensar o ateísmo sob um único prisma. Ou seja, que eu falei, né, os ateus eles não têm uma única maneira de pensar. Uma reflexão, minha pesquisa é fundamentalmente baseada na tradição ocidental de origem greco-romana. E a palavra ateus é uma palavra de origem grega. Lá na Grécia Antiga, essa palavra ela é criada, né? Teos significa deuses, e lá no grego significa ausência ou negação. Então, o ateu pode ser tanto aquele que nega a existência de Deus, ou aquele que vive sem a crença na existência de Deus. Não é a mesma coisa, tá? Tem uma diferença sutil aí, mas ela é importante. Tá? E pessoas e indivíduos que vivem com essa descrença na existência em Deus, principalmente na época mais contemporânea, elas buscam o quê? Na verdade, eu diferenciaria 2 tipos, assim, só para deixar a coisa um pouco didática. Existe um determinado tipo de ateu que seria o ateu prático, que é aquele que vive a sua vida sem ter uma crença, mas não problematiza isso de uma maneira mais aprofundada. E existem aqueles que buscam fundamentar, seja cientificamente ou seja filosoficamente. Essa é uma característica contemporânea que surge no século XVIII, a partir do iluminismo, do pensamento racional, da revolução científica, que já é uma coisa do século XVII,
e que vai se desenvolver, vai se desdobrar em várias tradições filosóficas. Então, assim, o ateu é aquele que única e exclusivamente pode ser definido como alguém que não acredita na existência de um Deus. Eu diria, é mais do que isso. Isso aí é a questão da crença. De não crer é apenas um aspecto, mas o ateísmo ele permite pensar além disso. Então, tanto é que eu penso a história do ateísmo não similar a uma história da religião. São coisas distintas, né? Tem particularidades ainda que tem pontos de contato exatamente porque há uma relação aí. Mas ele vai além. A Igreja Católica vê como essa, cultura, do ateu. Como que o senhor me descreve a fundação católica, vamos dizer assim? Olha, Luiz, como o professor está colocando, Deus, além dessas correntes de pensamentos também já citadas, o indiferentismo, que também vai acompanhando nessa mesma direção, a gente vem sentindo esse reflexo muito forte nos dias atuais, onde as pessoas, que mesmo que não professam uma crença, uma fé, elas vivem sem um comprometimento, sem uma busca, E isso reflete também dentro da própria igreja, Na nossa igreja a gente sente muito isso. O indiferentismo, como vai tomando portas assim largas para esse povo, Que não querem um compromisso, não querem assumir nada, ficam afastados, distantes de tudo, É muito complicado essa mentalidade reinante que vai tomando posse. Aonde é que nós vamos chegar com isso? Talvez um pouco das consequências de tudo isso, eu sempre coloco que parece-me que o meu testemunho não está sendo suficiente. Então sempre para mim é um momento assim, não de querer mal aquela pessoa ou querer contrariar aquele pensamento dela, mas eu sempre reflito para mim, aquilo é um reflexo para mim. Talvez o meu testemunho de amor por Deus não está sendo suficiente para mostrar que vale a pena acreditar em Jesus e somente Ele salva. Pastor Elvis, crer em Deus é uma situação que a gente aprende desde que nasce, podemos dizer dessa forma, Como que é essa sua visão e da igreja do qual você hoje aqui está representando, vê a pessoa que não acredita em Deus? Olha, em primeiro lugar, a igreja, ela tem um papel importante na sociedade. O foco da igreja é levar, sua afirmação foi importante, qualquer coisa que acontece com o ser humano, ele invoca o nome de Deus, muitas das vezes até mesmo sem crer, Muitas vezes ele escorrega e fala Deus, muitas vezes qualquer coisa ele clama a Deus, muitas das vezes sem ter a noção da potência, da grandeza que é, não o nome, o Deus, o Criador do universo. Então a igreja tem um papel importante, não é de confundir, de separar, de dividir. É levar, conforme a palavra de Deus diz nos seus evangelhos, que o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a própria palavra de Deus, que a Bíblia, a igreja, ela trabalha em cima da palavra de Deus, ela diz que para chegar ao Pai tem que passar por Jesus, que é o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E quando pegamos a palavra de Deus, vemos que não há outro caminho para o ser humano. Porque Deus é o que faz o diferencial de nossa vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Não que a igreja, o foco da igreja verdadeira, da palavra, que trabalha com a palavra de Deus, é de mostrar o que é o Deus verdadeiro, o Deus que se prega, o Deus que se está ministrando a palavra. E a fala aqui do diácono, eu achei interessante, a respeito do testemunho. Muitas das vezes,
as pessoas elas estão andando, estão dando um bom testemunho de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Deus realmente designa para o homem, de acordo com a palavra dele. Mas no mundo em que vivemos, e não precisa ser no mundo que vivemos, lá no início, Deus foi quem constituiu o homem e a mulher. Fez o homem. Mas o homem, pelo livre-arbítrio, volto nessa palavra, sabendo que Deus é o centro das atenções, o Criador, Eva tentou ver algo diferente. Adão tentou ver algo diferente. E é o que as pessoas buscam, no geral, nos dias de hoje. Uma forma de crer diferente. Como o doutor disse, deuses diferentes. Ou seja, aquilo que muitas das vezes vem a chamar a atenção do outro, porque muitas das vezes acha que a palavra em si, o Deus está saturado, está passado, precisa de mudanças, de melhora. Mas muitas vezes a pessoa tem que mudar. Deixar, como nós trabalhamos, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, entrar na sua vida, dar lugar para que Deus possa transformar e você encontrar a verdadeira alegria. Então, o meu ponto de vista, a minha percepção, quanto a deuses, quanto a outros segmentos, ou, como o doutor falou, muitas das vezes de forma didática, mas tem uns que têm um segmento, outros não. Pode ter até mesmo ateus que pode dizer que crê em Deus, mas ele segue sua linha de pensamento, seus estudos. Mas quando o homem enxerga Deus de verdade, independente se ele nasceu já ouvindo falar de Deus, se ele foi ateu, se ele tem uma outra religião, quando ele tem um encontro de verdade com Deus mesmo, não tem coração do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, que resista à presença do Senhor. Professor, é osso duro de roer, né? Cada pessoa tem uma forma de ver, analisar, se expressar, e inclusive de sentir, né? E, em cima disso, eu lhe pergunto, como que iniciou essa sua busca, principalmente na parte da didática? Porque a gente nota que é gritante a diferença, né, de uma pessoa que defende essa forma de entender uma vida sem um Deus, vamos dizer assim, tradicional, em que todo mundo acredita que é o Todo-Poderoso, o Criador, o grande arquiteto do universo, enfim, né? Como que o senhor começou com isso? Me conta isso. Pessoalmente ou profissionalmente? Pessoalmente e profissionalmente. Tá certo. Bom, eu tenho uma origem familiar católica, né? Minha família é uma família católica, mas eram e continuam sendo, em boa parte, católicos não praticantes, né? Então, tem a questão do catolicismo, mas não tem aquele hábito de frequentar e de participar das atividades religiosas, com algumas exceções. Tá? Então, a religião ela foi um elemento na minha infância e adolescência, que ela existia, mas ela não era preponderante. E no período da adolescência, final da adolescência, já entrando para a vida adulta, então eu comecei a questionar e refletir sobre aquilo que haviam me ensinado, sobre valores, crenças, ideias, pensamentos, enfim, desde a infância. Será que realmente é verdadeiro ou não e tal? E aí tem uma questão muito importante, que é a questão da educação. Porque quando eu venho de um seio familiar ou tenho um pequeno círculo de sociabilidade, eu acabo ficando restrito àquelas formas de pensamento daquele meio que eu circulo. Quando, a partir do processo educacional e principalmente quando eu ingresso na universidade, sei que isso pode levar também a uma outra discussão, mas que eu depois vou fazer uma observação. Quando eu ingresso na universidade, que eu me deparo com formas diferentes de entender o mundo, né, e a minha própria existência, aquilo foi me apontando caminhos, e chegou um determinado momento que eu acabei rompendo com uma visão de mundo religiosa
e adotando uma visão de mundo não religiosa. Aí vem a observação, né, que eu falei que isso acontece na universidade, mas não acontece com todo mundo. Eu diria que a partir da experiência que eu tenho, pelos ambientes acadêmicos que eu frequentei, é uma minoria que passa por isso. A maior parte das pessoas que entram na universidade com crenças religiosas saem da universidade com crenças religiosas. Os meus alunos do curso de História aqui são uma prova disso, né? Então, isso aí desfaz um pouco uma certa ideia de que a universidade é um espaço que fomenta a questão do ateísmo, né? Fornece elementos para refletir, mas as escolhas dependem das pessoas, tá? Então isso eu estava com em torno de 18, 19 anos, mas trabalhar, pensar o ateísmo como um objeto de pesquisa, de estudo, é bem mais recente. Isso acontece em Nova Andradina, a partir de 2018. Que eu resolvi mudar um pouco o meu objeto de estudo, que eu trabalhava com outras questões relacionadas à área da história, né, principalmente eu trabalhava muito com temas que refletem sobre o processo de construção do conhecimento histórico, e que acaba sendo um tema que atrai mais atenção de quem é dentro da área mesmo. Tá? Mas aí, a partir de 2018, então, tem a disciplina, depois eu tenho um projeto de pesquisa, e a partir desse projeto de pesquisa sai o livro, que é o livro que eu publiquei agora há pouco, que busca fazer um panorama sobre a história do ateísmo no Brasil, do início do século XX até o início do século XXI. Então essa é a minha relação, mas aqui, né, eu retorno a uma questão que eu coloquei no início da minha fala, porque isso é muito importante, principalmente levando em consideração o meu papel enquanto educador, que eu falei no primeiro dia de aula para os meus alunos, que eu tinha uma posição pessoal em relação ao tema, mas que em sala de aula não era a minha questão pessoal que estava sendo colocada para ser conhecida e estudada, né? Nós iríamos estudar um determinado tema que tem uma diversidade de referências, né, de formas de compreender, e que eles iriam conhecer, e a partir dali o conhecimento seria o elemento central. O que eles iriam fazer a partir daquele conhecimento, aí seria uma opção de cada um. Mas ninguém mudou de ideia porque fez a disciplina. Tá? Então eu procuro separar dentro da sala de aula a questão pessoal minha posição pessoal, para não fazer proselitismo dentro da sala de aula, da questão do ensino, que é o foco central. Então, eu tenho uma relação pessoal com o ateísmo, né, de me definir enquanto ateu, e tem a questão profissional, que é um pouco diferente, né, que é pensar mais do ponto de vista acadêmico. Mas antes de passar a palavra ao nosso convidado, o diácono Cícero, as pessoas não confundem o papel do educador com essa forma também de educar, que não deixa também de ser um ensinamento? Como os seus alunos tratam com o senhor esse tema tão complexo? Existem muitos, como eu sou formado na área da história, e na história existem muitos temas sensíveis e que geram polêmica. Mas eu tenho me surpreendido um pouco com a questão do ateísmo, que tem sido uma coisa um pouco mais acentuada. Então, todas as vezes que eu falo sobre isso, né, eu sou interpelado sobre o fato de eu estar ensinando os alunos e as minhas alunas a serem ateus ou ateias. Se eu utilizo, né, da disciplina ou da minha pesquisa para promover ateísmo dentro de sala de aula. E a resposta categoricamente é não. Né? Então, novamente, entra aquela questão de separar. Como é que os alunos reagem a isso? Então, assim, olha, não tem dados estatísticos sobre o perfil dos meus alunos do ponto de vista religioso, mas eu sei que lá no curso de História aqui do campus de Nova Andradina, a maior parte dos meus alunos tem uma crença religiosa, uma parte significativa dos meus alunos são evangélicos, tem uma outra parte que são católicos, e tem, eu diria que uma minoria que não tem crença religiosa, mas talvez 10, 15%. Né? E esse pessoal passa pelo curso de História, dificilmente vai alterar a sua forma de pensamento, que vem antes de entrar
de ingressar na universidade, tá? Então, também não vejo problema nisso, né? Cada um tem uma escolha. Eles ficam curiosos, né? Alguns tinham algumas ideias pré-concebidas. A maior curiosidade que eu tive em relação a essa disciplina, em relação aos meus alunos, veio por parte dos alunos evangélicos, né? Então, no primeiro dia de aula eu falei a minha posição, e no último dia de aula eu fiz um questionário aos alunos perguntando se eles tinham crença religiosa ou não, e se tinham, qual que era. Metade da minha turma se declarou evangélica e a outra metade declarou não ter crença religiosa. Curiosamente, não tinha nenhum aluno católico na disciplina. E eu tive uma atenção especial com os alunos evangélicos, né, para saber qual era o interesse deles em relação ao assunto. E eles foram bastante precisos, que era conhecer, saber mais. Alguns não tinham ideia nenhuma, outros tinham ideias vagas, né, e o foco deles era saber, mas nenhum deles deixou de ter a sua crença por ter feito a disciplina. Todos continuaram como já tinham entrado na aula. Diácono, a Igreja Católica tem aproximadamente 2.000 anos, né? A história conta mais ou menos aí 2.000 e poucos anos, né? Dentro de uma criação, né? E vem evoluindo. Hoje a Igreja Católica é a religião com o maior número de adeptos do mundo, né? O estudo do ateísmo talvez não teria que ser visto de uma maneira diferente pela Igreja Católica? Eu acho bastante oportuno isso que o professor coloca para nós, assim, de uma forma muito transparente, muito tranquila, porque também o Papa Francisco, já há algum tempo, ele tem provocado nós, enquanto igreja, enquanto clero, enquanto leigos e leigas comprometidos com esta missão de evangelizar, convidando-nos para irmos para as periferias. Aí, no primeiro momento, a gente não tinha entendido direito o que é que o Papa estava querendo dizer com isso. Mas, para lá, ele quer que feche a igreja matriz, o centro, e para ir lá para o... Não. Vamos olhar as nossas periferias existenciais. Onde é que nós temos que começar a pensar, por que eu sou católico? Como foi que eu me dei por esta vida? Quando? Como? Quem é que me influenciou para tal? Porque às vezes nós nunca começamos a questionar a fé, nós não questionamos por que é que eu acredito em Deus. E aí acontece muito isso que o nosso querido professor aqui tem lembrado, né? Dos pais e de tantos outros cristãos que se dizem católicos, são batizados na fé católica, mas não têm uma vivência. Então, são pessoas assim facilmente que saem fora. Vai por outros caminhos, vai para outra direção. É preciso a gente começar a refletir, repensar. Por que é que eu acredito em Deus? E não simplesmente porque eu recebi isso aí de uma tradição, não simplesmente porque alguém disse, não, você tem que ficar aqui porque o seu pai é, a sua mãe é. Não. É importante que a gente comece a olhar para as nossas periferias. E a gente começar a refletir para ter uma fé madura, uma fé consciente, uma fé que onde eu esteja, eu possa defendê-la com alegria, com entusiasmo. Não é? Se a gente não é capaz de defender aquilo que a gente acredita, então a gente está também num vazio existencial terrível, né? Nós precisamos ter convicção daquilo que nós professamos. E quando eu tenho convicção naquilo que eu professo, onde quer que eu esteja, eu fico muito tranquilo para falar de um Deus que me ama, que me quer bem e que quer o bem de todos, não é? Então, mas isso eu tenho que fazer por mim, uma convicção minha, é na minha existência, dentro de mim. E eu sendo convencido disso, eu tenho que vibrar com aquilo que eu faço. Parece que as pessoas hoje, quando falam de Deus, falam assim de uma coisa tão subjetiva, tão distante. Um Deus que parece que não participa da história do povo, não está junto com ele, não caminha com ele. Então é um Deus que não cativa. Não traz para nós mesmos. Fala, não, eu preciso caminhar contigo. Não é? É desse Deus que eu falo e desse Deus que eu acredito. Só que eu preciso me convencer primeiro.
É eu primeiro que tenho que convencer que esse Deus me ama, para mim poder falar para as pessoas que Deus te ama. Mas tem algumas coisas dentro da religião, né, que nos intriga. Por exemplo, quando a gente fala lá, né, a paciência de Jó, né, o outro apóstolo lá que tinha que ver para quê. Então, a questão de ver para crer não é uma forma do ateísmo? O homem sempre ele gosta de ficar dentro da sua essência natural. Ele quer ter alguma coisa palpável, não é? Eu me recordo, Luiz, assim, uma coisa assim que aconteceu comigo de uma forma tão extraordinária que a partir daquele dia eu me convenci cada vez mais de que eu estava nesse caminho certo. Estava eu em Campo Grande, num final de semana, num domingo, morava na 26 de agosto, quem conhece Campo Grande. E ali é uma região comercial. Quando chega de domingo numa cidade grande, num lugar comercial, você não encontra uma alma viva dentro da cidade, na rua, então não existe ninguém. E eu estava ali naquele momento ali, parece que estava fora de mim. Sabe quando você vai perdendo até o sentido de viver, o desejo, o gosto pela vida, e você começa a sair de si mesmo, distante e ausente. E do nada me aparece um jovem que eu não sei de onde veio. Parou de frente de mim e simplesmente olhou assim e falou: calma, meu jovem, Jesus te ama. Eu fiquei ali pensando, falei, meu Deus, por que ele está falando isso para mim? E eu não conseguia internalizar direito o que ele dizia e nem compreender ele. Uns minutos depois, eu parece que caí do morro e me dei de novo no chão. Procurei aquele jovem por todos os lugares para tentar entender ele e não consegui mais. Mas dentro de mim ficou marcado: calma, meu jovem, Jesus te ama. Eu tenho certeza que onde quer que nós estejamos, né, pastor? Nós não podemos deixar de dizer nunca às pessoas: Jesus te ama. Ele te quer bem. Pastor Elvis, a religião, ela sempre passeia por uma situação de fé, especificamente fé, né? Como eu perguntei ao diácono agora, né? Tem que se crer e se amar naquele que a gente não tem condição de ver, né? Como que o pastor enxerga isso? Olha, nós como seres humanos, ao ver você, eu vejo Deus. Ao ver o Ricardo, ao ver o diácono, o doutor Ricardo, eu vejo Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque eu creio na palavra. Como eu disse, provar a três existências de Deus é simples. A natureza, a Bíblia e Jesus. A existência, o nosso Deus, ele é o início, o meio e fim. Alfa, ômega. Ele não tem início e não tem fim. Criador de todas as coisas. E nós, essa crença em Deus, ela faz a gente ter a convicção de que Ele existe mesmo em nossas vidas. A própria palavra de Deus relata em Hebreus 11 que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que eu não vejo. Ou seja, eu creio que Deus existe e que Ele é presente no meio de nós. E que nós, com essa confiança, essa fé, é que faz com que a presença dEle seja presente em nossas vidas todos os dias. Voltando um pouquinho com o Dr. Ricardo falou, ninguém é forçado a ser, por exemplo, na profissão ou em qualquer meio, alguém é forçado, é induzido a seguir, seja a qualquer religião. Na comunidade evangélica, a pessoa muitas vezes ela nasce no berço, como é dizer, a gente tem um ditado assim, que filho de peixe, peixe é. Mas filho de crente, não é crente. Por quê? A salvação ela é individual. Assim como a obra, ela é individual. E a própria palavra de Deus diz que a fé sem obra ela é morta. Então, ou seja, quando a pessoa passa por esse caminho evangélico, cristão,
ela simplesmente ela não é induzida a esse caminho. Ela tem um preparo. Cito um exemplo, meus filhos fizeram 12 anos. Nasceram no berço evangélico, foram apresentados. Cada igreja tem o seu ritual, e todos são respeitados, são tudo na questão de fé. Mas antes deles se batizarem, eles vão passar por um discipulado para ver se realmente é isso que eles querem para a sua vida. Porque eu sou pastor, mas eu não vou forçar meu filho a ser pastor. Assim como é a minha profissão, sou contador, sou administrador, mas eles vão seguir aquilo. Aí eu volto lá no livre-arbítrio. Mas é óbvio que eu vou dizer a ele qual o caminho que eu creio, que eu sigo. Agora, a decisão é dele. Seja, porque servir a Deus, Luiz, Diácono Cícero, Dr. Ricardo, é um chamado. É até inusitado dizer, não eu que escolho, Deus, eu quero te servir. Não, o Senhor nos chama. E a própria palavra de Deus nos diz que Ele nos capacita. Ele nos orienta, o Espírito Santo nos orienta o que temos que fazer. E por isso, entre as duas palavras que você disse, entre a fé, a confiança, e cremos no que não vemos, porque aquilo que fazemos, nós vemos a presença de Deus. Professor, chega a ser doloroso aquela situação de até convencimento daquilo que você acredita nessa esfera do ateísmo? Não chega não, entendeu? Pelo menos eu posso falar assim, né, a partir da minha experiência, não chega. Eu acho que eu penso a questão do ateísmo, né, e a maneira como a pessoa ela vai se apresentar ao mundo, compreender o mundo e a si próprio, de uma maneira muito particular, né? Cada um tem uma trajetória de vida. A partir dessa trajetória de vida, ela vai encontrar suas referências, e a partir dessas referências ela vai interpretar, dar sentido às coisas, a si próprio. Algumas pessoas, na verdade, né, se formos pensar o caso do Brasil, a maior parte da população, ela vai compreender e dar sentido à sua existência, né, a partir de um referencial religioso. Né? Mas existe aqueles e aquelas que vão dar sentido à sua existência sem esse referencial. Tá? Então, quando eu me deixando a questão pessoal e pensando na questão pesquisador, então quando eu me deparo com um objeto de estudo, o que eu procuro investigar? A sociedade brasileira é uma sociedade bastante diversa do ponto de vista de crenças religiosas e não crenças, tá? Que não é nada diferente de outros países que também têm essa diversidade. Então o meu foco é procurar compreender esses fenômenos historicamente, né, porque no caso eu sou historiador, compreender esses fenômenos, tanto o fenômeno da crença como o fenômeno da descrença. Então é a partir desse posicionamento que eu me apresento. Então a questão do convencimento, isso aí não chega a ser um tema central para mim. Eu também não tenho como foco convencer a ser ou não ser, mas a apresentar, né, um determinado tema que eu pesquiso, e a partir daí as pessoas refletem. Né? O professor, quando foi anunciado aqui no início do programa, foi dito que o professor é casado, ainda não tem filhos. Né? Quando vierem os filhos, e até um pouquinho mais adiante da minha pergunta, o doutor tem medo da morte? Duas perguntas muito boas. Bom, a primeira pergunta entra numa questão a nível pessoal, mas na verdade isso aí não é uma coisa que eu escondo. Eu tenho uma opção, né, desde que eu tinha em torno de 19, 20 anos, que eu tomei uma decisão na minha vida de não ter filhos. Então essa é uma opção pessoal. Então, por que eu não tenho filhos? Né? Porque eu optei por não ter. Né? Então, agora, a outra questão, a questão da morte, ela é muito, muito significativa, essa pergunta, porque um dos elementos mais poderosos no sentido da crença religiosa está vinculado à questão da não existência, o fato da pessoa um dia deixar de existir. Todos nós que temos consciência
da finitude, que é a nossa existência terrena, nós, por um instinto de sobrevivência, nós não gostaríamos de deixar de existir. E a religião, ela fornece uma resposta a isso, no sentido de que a morte física não representa o fim. Mas quando eu não tenho essa crença, eu me deparo com essa situação de que a morte física ela vai representar o meu fim. Então, eu não chego a ter uma preocupação relevante com isso, porque eu até tenho a sensação de que o estado de não existência, ou seja, a partir do momento que eu deixar de existir, eu penso que eu não tinha consciência quando eu não existia, quando eu não nasci. Antes de eu nascer, eu não tenho consciência de nada. Então, me parece que, pelo menos a princípio, eu posso viver sabendo que a morte física, ela representa o meu fim, mas não representa o fim daquilo que eu posso legar à sociedade, entendeu? Então, o meu trabalho, os meus livros, a questão do ensino, são legados que eu deixo à sociedade, a maneira que eu penso que eu posso contribuir para o desenvolvimento social e que pode perdurar além do fim da minha existência aqui. Então, morrer fisicamente, na verdade, eu acredito que não representa exatamente o fim de uma forma completa, daquilo que eu fui quando eu existia aqui. Diácono, a Igreja Católica, ela professa o renascimento em Cristo. O diácono tem medo da morte? Não. Pelo contrário. Fico sempre esperando que ela chegue. Lógico que eu não estou com pressa. Mas quando ela chegar, certamente eu quero estar preparado. Porque a nossa fé nos leva a acreditar numa vida após a morte. Na ressurreição. O que vai é esse corpo que nós temos aqui, cheio de tanta corruptibilidade, de tantos pecados, E a própria palavra vai dizendo que depois da nossa morte receberemos um outro corpo, um corpo glorioso, para estarmos no céu junto com os eleitos de Deus. Agora, para nós, o que é muito importante é que não morra para as pessoas que ficam aquilo que nós fomos. Que adianta eu passar a vida inteira aqui e amanhã eu deixar de existir ou de estar aqui nesta presença terrena e as pessoas não se lembrarem mais de mim? Quem vão se lembrar de mim? O que vão lembrar de mim? O que é que eu fiz ou deixei de fazer que vai ser uma marca para as pessoas que ficaram? Quando essas coisas não ficam muito presentes pela vida que eu passei, então aí morrem. E tem muitas pessoas que certamente morrem porque exatamente isso não deixa nenhuma marca. Nós precisamos passar pelas pessoas deixando marcas. Por isso as pessoas lembram com saudade tantos entes queridos que já faleceram, sempre recordam, vão ao cemitério, vão ao túmulo, vão no lugar onde é que está enterrado, sepultado, e ali ficam recordando tantas coisas bonitas que viveram. Está sempre presente, Então a vida para nós, após a morte, essa ressurreição em Cristo, certamente é um momento de alegria. O próprio Jesus vai mostrando para nós, através da palavra, que lá é um lugar bom. Não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem nada. Então é onde nós queremos ir. Todos nós queremos ir para o céu. Quem não quer ir para o céu, meu Deus? Certamente todos nós queremos ir para o céu. Agora não temos muita pressa. O pastor, dentro da fé preceitua, os evangélicos, eles vamos falar em adoração a Jesus Cristo e não a outras entidades religiosas. Se eu estiver enganado, me corrija, mas é assim que eu entendo os evangélicos. Como é a morte para vocês? Olha, a própria palavra de Deus, ela nos dá uma esperança, também nos diz a verdade. Quando nós pegamos lá as cartas de Coríntios, a morte será o último inimigo a ser vencido. Ponto. Quando vamos para Salmos, o Senhor, Deus, ele se alegra da morte dos santos, seus santos. Por quê? Quando chega o nosso momento, é que o nosso momento chegou, a nossa missão
ela findou-se. O que vai ficar? Aquilo que fizemos para a nossa família, para a nossa comunidade, para aqueles que foram liderados por nós, por onde passamos. O nosso legado, como o Dr. Ricardo falou, o diácono Cícero falou. E por quê? Nós temos a esperança que o nosso final não é aqui. O pó volta à terra, mas o espírito volta a Deus. E aí, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate. Completei a minha carreira com firmeza. Eu cito que o Paulo era perseguidor. Então, o doutor estava falando a respeito, muitas vezes a pessoa segue um segmento, mas Paulo ele era contrário ao cristianismo, ele perseguia. E ele passou a seguir e ser perseguido pelo cristianismo. Tanto que, se hoje, diácono, se isso me corrija se eu estiver enganado, o desbravador da obra missionária é o apóstolo Paulo, que era um perseguidor. E hoje, se nós estamos falando aqui, o catolicismo, o evangelho, o ateísmo, graças aos antepassados que tiveram essa coragem. E deixou o seu legado. Eu duvido uma ministração que não cita o apóstolo Paulo, a história do apóstolo Paulo, o sofrimento que ele sofreu, mas deixou o seu legado. Então, a vida nossa aqui ela é uma luta, é uma batalha constante. Mas, tendo a consciência de que deixaremos um ótimo legado para o presente, para o futuro, e a certeza que é que nós cremos na vida eterna, como foi revelado lá a João na ilha de Pátimo. Se pegar Apocalipse, o livro das revelações, que é muito complexo, que nós temos uma garantia de vida eterna, que iremos ressuscitar e ter uma vida eterna com o Senhor. Professor, eram os deuses astronautas. Acredita nessa tese? Não, não acredito não. Não acredito não. Falta comprovação para isso, né? Essa é uma tese antiga, mas eu não acredito nela não. Além, para a gente concluir o nosso programa, né, lógico com a fala dos nossos convidados, no que o senhor acredita? No que eu acredito? Eu acredito, em primeiro lugar, na minha existência, nas relações que eu estabeleço com as pessoas, né, naquilo que eu posso contribuir socialmente, do ponto de vista mais filosófico. Então eu acredito que, tanto do ponto de vista filosófico, quanto pegando a questão científica e a questão histórica, eu acho que isso é um tripé que ajuda a formar meu pensamento. Eu acredito que existir nesse mundo é um privilégio, e a existência é um privilégio. E eu penso que todos nós que vivemos, né, devemos fazer o melhor possível de nossas vidas, não apenas para nós, mas também para aqueles que estão conosco, né, os nossos semelhantes, e no mundo no qual nós estamos inseridos. E basicamente é isso, né, sem ter um sentido religioso, mas é acreditar na minha vida aqui e na maneira que eu posso ajudar as pessoas e posso contribuir socialmente. Eu vou lhe passar a palavra para suas considerações finais, professor. Porém, interessante, nos meus estudos, a quantidade de pessoas conhecidas, tipo Pedro Bial, Karl Marx, tantas pessoas muito conhecidas, Angelina Jolie, todas entrando nesse estudo do ateísmo, né? Eles se declaram realmente ateus e pregam, ensinam isso, né? As suas considerações finais para que a gente possa encerrar a nossa participação no programa dessa noite, doutor. Não, eu gostaria apenas de dizer, né, agradecer o convite,
né, inicialmente, agradecer o diácono, o pastor, foi bastante proveitoso poder conversar com pessoas que têm visões diferentes. A gente sempre acaba refletindo e aprendendo alguma coisa nesse processo. Né? E reafirmar aqui, né, o que eu já tinha comentado bem no início do programa, né, que eu, há em torno de 2 anos, eu comecei a trabalhar com a questão do ateísmo e eu faço isso. É um objeto de pesquisa e, por outro lado, tem a minha questão pessoal, mas que eu procuro separar até em respeito aos meus alunos, né, as pessoas que estão mais diretamente envolvidas comigo profissionalmente, tá? Também não tenho problema com as pessoas que têm uma crença religiosa, né? Acredito que na sociedade há espaço tanto para aqueles que têm uma crença como para aqueles que não têm uma crença. E basicamente é isso, tá? E agradeço. Diácono Cícero, suas considerações finais. Eu peço a Deus todos os instantes que eu não envelheça, mas não no sentido de ficar velho, mas no sentido de me fechar para o conhecimento. Porque parece-me que velho é aquela pessoa que acha que sabe tudo, que já não tem mais espaço para o saber. Então eu sou uma pessoa privilegiada também hoje aqui, professor, de participar aqui com o senhor, com o pastor, deste nosso papo, nesse bate-papo reto, direto, cada um com as suas expressões, com o seu ponto de vista, mas com honestidade, com sinceridade e também com simplicidade. Colocar às pessoas e ao mundo aquilo que a gente acredita e pensa, aquilo que a gente reza todos os dias, né? Por isso, eu tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece, ele me fortalece para me viver a cada dia. Cada dia eu tenho que me esforçar para ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu precisei me esforçar muito para ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu terei certamente que me esforçar mais para ser melhor do que eu fui hoje. Porque muitas vezes a gente passa pela vida de algumas pessoas e, sem querer, deixa de dar aquele oi, aquele bom dia, aquele sorriso, aquela atenção dispensada e necessária a tantas pessoas. Então, cada dia eu preciso passar pela vida das pessoas, deixando algo de bom, de positivo e de belo. E aí, certamente, por essas atitudes e gestos, saberão que, verdadeiramente, Deus nos ama. Pastor Elvis, suas considerações? Bom, Deus, ele é maravilhoso. E por isso nós estamos aqui. Acredito que esse papo reto, uma entrevista como essa foi, acho que a primeira em nossa cidade aqui. Isso é muito bom. Aprendi muito aí com o doutor Ricardo. Os parabéns, diácono Cícero. E a vida é assim, é um eterno aprendizado. E que a presença de Deus, ela é que faz a diferença na vida do ser humano. Ela que move a nossa fé, a nossa confiança, para que possamos estar de pé todos os dias, ajustar a nossa vida todos os dias, porque somos falhos, temos erros. Não é porque somos evangélicos, somos perfeitos de forma alguma. Não é porque cremos em Deus que somos revestidos de pureza total, não. Tanto que o Todo-Poderoso, Criador, Deus, ele disse, olha, precisa de alguém para que venha salvar a humanidade, para perdoar os pecados. E ele viveu na face da terra, seus 33 anos. Chorou, como você falou, na morte, pela morte do seu amigo. Até Jesus chorou. E ele estava distante e ressuscitou para ver a alegria, para provar que haveria a ressurreição. Então, estamos aí nessa labuta. E dizer, muito agradecido pela oportunidade, pelo convite, e que Deus lhe abençoe grandiosamente toda a equipe e todos os que estiveram participando aí desse papo reto. Estamos concluindo mais um programa Papo Reto, fazendo os nossos agradecimentos desta noite ao Dr. José Antônio Vieira, ao Major Pablo, comandante do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina, ao Claudinei Magrelo Bambila, nosso amigo. Um abraço também ao jornalista Pedro Arizoli, ao Carlos Domingues
E o pessoal da fábrica de planejados BBBAN, né? Que faz um belo trabalho em Nova Andradina. Eu aguardo vocês na próxima terça-feira com um outro Papo Reto. Uma boa noite. Programa Papo Reto, o seu programa de entrevistas. Oferecimento Auto Posto Mais, a qualidade BR em seu veículo, em Nova Andradina. Multicar Veículos, aqui você encontra o seu carro. Venha fazer negócio conosco, em Nova Andradina.